Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos, o podcast do Complexo de Saúde Reprodutiva. Essa iniciativa tem o objetivo de trazer aqui pessoas para conversar com a gente que vão nos ajudar a entender um pouco mais a dinâmica de mercado e legado. Aliás, mercado e legado são as diretrizes aqui do podcast. Então, a gente vai buscar pessoas que tenham legado, que estejam construindo um legado, mas também que queremos saber de mercado, de inovação. Então, se você chegou aqui, aproveito para te pedir que, ao final desse episódio, faça seus comentários, compartilhe com alguém, mande o link para alguém que você acha que faz sentido, tá? Neste episódio, eu vou receber aqui o Fábio Iwai. Fábio Iwai, que é CEO da Huntington, do grupo Huntington aqui no Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Erivelton. É um prazer estar aqui, é um prazer estar conversando com você. O Erivelton é uma referência na medicina reprodutiva do Brasil. Li o seu livro, inclusive. Excelente livro, um livro espetacular. Acho que você consegue, né, juntar a parte da medicina em si com a gestão e com o empreendedorismo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Perfeito. Eu agradeço pelas suas palavras, fico feliz. Esse é o objetivo mesmo, é da gente contribuir o máximo que a gente puder, tá? E sempre trazer gente aqui que possa, de alguma forma, contribuir com o nosso crescimento também. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje. Fábio, eu te conheci há cerca de... Está completando um ano agora, basicamente isso. Pouco mais de um ano, isso aí. Confesso que quando eu tomei conhecimento que a Huntington estava trazendo um CEO, e eu fui pesquisar um pouco sobre você naquele momento. Vi que você passou ali pela parte de medicina de grupo e teve outras Perfeito. passagens. Mas, por gentileza, quem é o Fábio Iwai? Excelente. Bom, vamos lá. Profissionalmente, eu sou um executivo da área de saúde aí há quase 20 anos. Atualmente, atuo como CEO da Huntington há pouco mais de um ano, mas antes eu passei pela Care Plus, que é um plano de saúde voltado para um público de alta renda, no qual eu fui diretor das clínicas de odontologia e dermatologia. Então, tem algum background que faz bastante sentido em relação ao que eu faço hoje. Também a Care Plus, assim como a Huntington, faz parte de um grupo internacional. No caso da Care Plus, um grupo internacional com sede em Londres. Também passei pela DASA. Na DASA, eu fui o responsável pela área de hospitais privados e pela área de governo. Na área de hospitais privados, então, a gente implantava e fazia a gestão de operações de medicina diagnóstica dentro de hospitais. Na época, eram 60 hospitais privados, e também cuidei da área de governo. Também sou MBA pela Kellogg, Northwestern University, sou da turma de 2004. Pessoalmente, sou pai do Pedro Yudi, molequinho espetacular de 8 anos. Estou casado há 11 anos com a Michelle, uma mulher maravilhosa. Bom, acho que como fora do trabalho, eu gosto muito de esporte, especialmente eu gosto de kitesurf, gosto de música, leitura e ficar com a família. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que vou até falar um pouquinho também, mais um pouco do lado profissional, do ponto de vista profissional. Eu acredito muito em um modelo de gestão onde o cliente, o paciente, no caso da medicina, e as pessoas, as equipes, os colaboradores, eu gosto de modelos de gestão onde eles estão no centro da estratégia. A gente acredita muito. Os negócios são pessoas. E se você não entende as pessoas e não coloca as pessoas, pacientes e colaboradores, no centro da estratégia, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Acredita muito também em desenhos de processos, desenhos e redesenhos de processos bem desenhados e bem
implantados, e isso bem medido, com indicadores, acompanhamento, metas e assim por diante. Tudo isso amarrado numa estratégia que faça sentido, numa estratégia coerente, numa estratégia bem montada, a gente entende que é o segredo para que as coisas funcionem. Então, acho que esse é o resuminho aí, Erivelton. Assim, você traz essa experiência toda de liderar esses grupos internacionais, chega na Huntington em saúde reprodutiva, o grupo pioneiro aqui que também começa, se eu não tiver errado, em 97, A gente está fazendo 29 anos amanhã. Amanhã é 29 aniversário de anos. 29 anos da Huntington. Parabéns Pois aí é. à comunidade Huntington, Isso aí. sucesso para vocês. Mas me dá um cenário, o que é o grupo Huntington no Brasil hoje, 2024? Perfeito. Bom, eu acho que talvez a gente possa até começar falando de algumas mudanças que a gente teve em relação a controle, falando de Huntington, Eugene e Isso, dá uma GED. atualizada. Assim, Hoje perfeito, vocês eu estão acho que com a sim. GED Capital. Exatamente. Isso. Faz uma atualização e Perfeito. contextualiza, porque tem muita gente que conhece, Perfeito. mas não tem a dimensão toda do tamanho do grupo. Hoje, a Huntington é um dos principais grupos de medicina reprodutiva no Brasil. Como eu disse, há 29 anos, né, no mercado. A gente tem 6 clínicas completas, né? Quando a gente fala de clínicas completas com os consultórios, laboratórios, centro cirúrgico. A gente ainda tem mais 3 unidades satélites, onde são só consultórios, né? E aí eu acho que tem um aspecto importante que você falou, da gente atualizar um pouco do momento da Huntington. Certo. Então, a Huntington, ela pertence ao grupo Eugene, é um dos maiores grupos de reprodução do mundo, com sede em Barcelona. Até o final do ano passado, começo desse ano, a Huntington pertence a Eugene e a Eugene pertencia a Fresenius. E a Fresenius é um dos maiores grupos de saúde da Europa, um grupo alemão. E isso até entre 23 para 24. Mas, no final de 2022, a Fresenius toma a decisão de fazer a venda de alguns dos seus ativos não core. E a reprodução humana não era core para a Fresenius. Então, ela toma essa decisão. A gente passa, ao longo de 2023, nesse processo de venda do grupo Eugene. Até vou abrir um parênteses aqui. É nesse momento em que a Huntington, ela suspende temporariamente o seu crescimento inorgânico. Então, ao longo de 2023, a gente não fez nenhuma aquisição pelo fato de nós estarmos passando por esse processo de venda do grupo Eugene. Ao longo desse processo, no final de 2023, o grupo Eugene, então, é vendido, e ele é vendido para KKR, que é um grupo de private equity, um dos maiores grupos do mundo. O KKR, ele fica com 2 operações. Eugene, ela estava em 11 países, tinha atuação em 11 países. Quando a KKR compra, ela fica com 2 operações. Ela fica com a operação dos Estados Unidos e fica com a operação do Canadá. As demais operações mantêm o nome Eugene, passam a ser controladas por um fundo de private equity, por um outro grupo um outro fundo de private equity chamado GED, que é um grupo de private equity espanhol. Então, é hoje dessa forma que as coisas estão. Vou falar um pouquinho mais sobre esse momento e as consequências um pouco disso também, que eu acho que é válido que a gente entenda isso. Tudo na vida, né, a gente tem prós e contras. Tem um determinado evento que traz coisas positivas e negativas. Quando aconteceu esse movimento, teve um lado que foi negativo. Deixou de fazer parte do grupo Eugene, a Boston IVF e a Trio, né, as operações dos Estados Unidos e do Canadá, que tinham profissionais espetaculares, tanto do ponto de vista médico, científico, e também pessoal, eram pessoas maravilhosas. Então a gente perdeu isso. Às vezes as coisas têm um lado positivo também. Quando acontece esse movimento, as 3 maiores operações da Eugene, elas passam a ser Espanha, Itália e Brasil. Quando isso acontece, a gente está falando de três operações grandes, mas uma tem um mercado que claramente tem um potencial de crescimento gigantesco, que é o Brasil. Espanha, Itália e Brasil. Essas são as 3 maiores operações da Eugene. Agora, dentre esses 3 mercados, o mercado onde a gente entende que tem o maior potencial de crescimento é o Brasil. É a América Latina
E, basicamente, quando a gente está falando da América Latina, a gente está falando muito, muito de Brasil. Então, a gente passa a ter uma operação que é relevante dentro do grupo, uma operação que está num mercado que tem um potencial de crescimento muito grande e uma operação que está bem azeitada. Do ponto de vista médico, do ponto de vista de laboratório de biologia, atendimento, enfermagem, financeiro, é uma operação que está bem azeitada. Então, ela acaba funcionando muito bem como um dos pontos de crescimento do grupo. E além de tudo, entregando resultados muito bons. Então, o lado bom disso que aconteceu é que o Brasil passa a ter relevância, a gente passa a ser um dos pontos de investimento, começa a ter investimento, atenção para fazer crescimento aqui no Brasil. Então, as coisas têm dois lados. Ou seja, o Brasil considerando esses países que você disse aí, Espanha, Itália e Brasil, América Latina, mas fazendo um recorte aqui no Brasil que aproxima entre 40 e talvez até um pouquinho mais de toda a América Latina, o Brasil é a bola da vez. Obviamente que o grupo quer crescer em todas as geografias, né? Mas, especialmente pelo mercado em que atua, por tudo, pelo mercado que atua, por quanto a operação está redonda, a gente acaba sendo visto com muito bons olhos do ponto de vista do investidor. Tá. Ô, Fábio, até que ponto a operação IVE Brasil, que é sabidamente KKR, perfeito, e até que ponto Huntington, Eugin, GED faça as correções necessárias e dá uma posicionada. Isso é uma operação só ou são duas operações diferentes? A unidade IVE no Brasil. Em relação a Huntington. Não, são coisas totalmente separadas. Separadas. Não tem absolutamente nenhuma ligação. Inclusive, hoje, as operações do KKR não tem nada a ver com a Eugin. Porque agora é GED Capital. Exatamente. Perfeito. Então, precisa ficar bastante claro isso. Quando o KKR passa essas operações para a GED, passa a Eugin para a GED, não existe mais nenhum tipo de relacionamento. A pergunta é principalmente porque há algum tempo atrás, cerca de 2 anos, a KKR vai e compra as operações IVE no mundo inteiro. Perfeito. Então vamos lá. Ela compra a Eugin Global e separa... Está falando agora, nesse último... No ano passado. Isso, perfeito. Vamos organizar aqui. Você está correto. Tá. Lá atrás, não. Lá atrás, a Eugin fazia parte... antes, até, vou dar um passo atrás. A Eugin era investida de um fundo de private equity chamado NMC. Isso, NMC Health. Isso. A NMC vende para a Fresenius. Correto. A Fresenius vende para o KKR. Isso. Só que a passagem da Eugin para a GED, ela é praticamente automática. A gente não teve esse período. Entendi. Durante um período, fomos KKR. Isso não aconteceu. Não. No momento em que ela comprou, ela basicamente comprou, ficou com as operações Estados Unidos e Canadá e... Perfeito. A Eugin fica com... Não, tudo bem. É que no momento que a KKR compra as operações IVE no mundo todo, logo em seguida compra a Eugin, mas imediatamente transfere para a GED Capital, eu fiz uma leitura que houve um espaço aqui, um espaço de tempo em que essas operações ficaram todas juntas. Não teve esse espaço de tempo. Perfeito. Então, ok. Então, são situações completamente distintas e tranquilas. Ou seja, talvez o que a gente esteja perguntando é o IVE e a Eugin já foram operações do mesmo grupo? Não foram. Não foram. Perfeito. Tranquilo. Operacionalmente não foram, né? Talvez, sei lá, alguns dias, mas operacionalmente não foram. Tá. Ô, Fábio, algum tempo atrás, pela formação, a Huntington sempre foi vista como um nível de excelência, de medicina reprodutiva de excelência. Foi berço de muita gente boa formado e foi o desejo também de muitos outros. Verdade. Quando a saúde reprodutiva começa a deslanchar no Brasil e os médicos precisavam estudar, o desejo de todo médico era ir para o IVE, na Espanha, Perfeito. ou para uma grande escola fora. No Brasil, esse desejo era Huntington. Perfeito.
Mas a Huntington não recebia essas pessoas e tinha o seu próprio corpo ali. Uhum. De maneira até equivocada, poucas pessoas participavam da Huntington e até existia uma percepção de que para estar na Huntington tem que ser escolhido. Tá bom. Como é que você lida com isso hoje, 2024, e me dá um cenário disso? Isso mudou? Tá. Olha, eu obviamente não estava lá naquele período, mas vou dizer como que eu entendo a lógica do que aconteceu. De fato, do ponto de vista estratégico, a Huntington tem claramente uma estratégia de estar posicionada em excelência técnica, excelência de corpo clínico, investimento em inovação e tecnologia, cuidado da experiência do paciente, assim por diante. Por conta disso, para fazer sentido dentro de toda essa estratégia, é fundamental que a gente tenha um corpo clínico realmente muito bom, de altíssimo nível. E só que, né, quando a gente fala de corpo clínico interno, de médicos internos, tem um limite para o que a gente consegue absorver. A partir de um certo momento, eu vou começar a trazer mais médicos que vão começar a ter capacidade ociosa. Eu entendo que esse era o cenário que existia e que também existe hoje. Eventualmente, a gente fala, olha, não dá para a gente trazer mais gente, eventualmente alguns, né, bons médicos a gente não consegue trazer, porque não comporta para o tamanho daquela determinada operação em qualquer uma das nossas unidades. Então, eu acho que nesse sentido a gente continua tendo o mesmo cuidado, mas obviamente que não é nenhuma estratégia elitista, nada disso. É simplesmente uma estratégia de negócio. Eu acho que era isso. Era isso. Eu tinha mais uma segunda parte dessa Não, pergunta. a questão hoje, assim, eu já vou emendar aqui o Tá seguinte. bom. Hoje você tem 6 laboratórios, né? Uhum, sim. 6 laboratórios com mais 3 pontos avançados de atendimento, um total de 9. Isso. Esses 6 laboratórios hoje estão totalmente abertos a médicos do mercado, os chamados médicos independentes? Sim, nós estamos. O que que é importante, né, que a gente tenha? A gente entende que os médicos, a gente tem uma estratégia geral de ter médicos internos, ter corpo clínico, né, médicos internos. Esse é o core da nossa estratégia. A gente não vai ser uma clínica de médicos externos, como, né, existem algumas operações assim, pelas quais eu tenho o maior respeito, é simplesmente uma visão estratégica diferente, existe espaço para diferentes estratégias, mas não é a nossa. Ainda assim, a gente entende que hoje o mercado tem uma demanda muito grande para médicos externos. E por conta disso, a Huntington vai se adequando ao mercado e tem total interesse em trazer esses médicos externos. Obviamente que, como tudo que a gente faz, e assim como eu acredito que seja as outras clínicas também, a gente quer trazer médicos que tenham a mesma filosofia médica, o mesmo cuidado com o paciente, o mesmo padrão que a gente exige dos nossos médicos internos. Então, acho que é mais ou Naturalmente. menos a estratégia essa. Tá, então, em outras palavras, você tem Brasília, que é um laboratório aberto, São Paulo, 2 laboratórios abertos, Isso, a gente tem 3, né? 2 abertos. 2 abertos, Isso. um em Belo Horizonte, Isso. Salvador. Já Salvador. Já deu. Já 6. deu. Perfeito. Muito bem. Como é que você vê o atual cenário de médicos independentes no Brasil, do ponto de vista de um gestor de um ecossistema como o Huntington? Tá. Bom, acho que não só na medicina reprodutiva, mas na medicina de uma maneira geral, a gente tem uma entrada cada vez maior de profissionais, no caso da medicina reprodutiva, uma entrada cada vez maior de fertileutas. Esse é o lado, vamos dizer, da demanda em termos de laboratórios para médicos externos. Do outro lado, a gente tem 180 a 200 laboratórios completos hoje no Brasil. Se a gente fizer uma conta
do número de ciclos que a gente tem no Brasil e divide pelo esse número de laboratórios que a gente tem, de clínicas, né, completas, a gente tem claramente uma capacidade ociosa, se a gente fizer a média, a gente tem claramente uma capacidade ociosa nisso daí. Então você tem capacidade ociosa de um lado, capacidade instalada ociosa, que é um CAPEX alto, equipamento, a própria montagem do laboratório, assim por diante, os custos fixos, blá, blá, blá. E do outro lado, a gente tem uma demanda de médicos que estão chegando no mercado e que ainda não chegaram no ponto de montar seus próprios laboratórios. Obviamente existe uma demanda e eu entendo que essa seja uma tendência irreversível. Hoje, na sua opinião, a Huntington lidera o mercado do ponto de vista de grupos? Volume Olha, de ciclos? essa é uma pergunta, é a pergunta de $1 milhão, né? Até porque a contagem de ciclos é um negócio que Cada um conta de um jeito. as pessoas contam de maneiras diferentes e assim por diante. Mas a gente tem uma questão interna lá que a gente não está numa corrida. A gente não está numa corrida para ter mais ciclos, a gente não está numa corrida para ter o maior número de clínicas, não faz parte da nossa estratégia isso. A gente tem uma estratégia super clara de um posicionamento premium, em termos de qualidade, inovação, tecnologia, corpo clínico e assim por diante. Associado a essa entrega de serviço com todos esses atributos, a gente tem uma estratégia de precificação, e não faz parte da nossa estratégia brigar por preço. Obviamente que a gente quer dar acesso financeiro para os nossos pacientes, a gente faz isso da melhor maneira possível, mas a gente não vai brigar para ser o mais barato. Se você não briga para ser o mais barato, não necessariamente você vai ter o maior número de ciclos. Então, talvez o nosso ponto é um pouco nessa linha. Perfeito. Hoje, um dos pontos de expansão, eu tô entendendo que a Huntington está pronta para expandir de diversas formas. Sim, sim, sim. Mas eu entendo que o plano de expansão ele deve levar em consideração assim, como uma cultura se conecta com a outra. Perfeito. Isso. Exatamente. Esse, na sua opinião de gestor, esse é um ponto que pode até inviabilizar uma aquisição? Não tenho dúvida. Já inviabilizou algumas e vai inviabilizar. E está tudo bem. Mais uma vez, vamos pensar em crescimento, né? Então, hoje, nós estamos negociando algumas aquisições. Fazer aquisições, mais aquisições, o mais rapidamente possível? Não, de jeito nenhum. Uma das nossas grandes preocupações é como vai ficar o pós-deal. E aí, para que a gente tenha um pós-deal que funcione bem, que hoje o nosso corpo clínico atual esteja contente com os novos parceiros e que esses médicos que estão vindo estejam contentes em fazer parte do Grupo Huntington, o primeiro passo é que haja um alinhamento de filosofia médica, de filosofia de como se enxerga o mercado, de filosofia de como se enxerga o paciente. E aí, a gente, acima de tudo, hoje a gente olha para futuros parceiros com esse olhar. Então, a gente não quer fazer qualquer tipo de aquisição, a gente quer fazer aquisições que façam sentido com a nossa estratégia, com a nossa filosofia. Isso vai inviabilizar algumas coisas? Vai, e está tudo bem. Faz parte do que a gente acredita. Eu sempre tenho dito em algumas conversas mais privadas que quando alguém me pergunta o que eu preciso fazer para estar na mesa dos negociadores, eu sempre digo, você já está há bastante tempo e você ainda não sabe. Legal, perfeito. Por quê? Ninguém senta na mesa e vai se descobrir ou se autodescobrir ou vai fazer isso junto. Na verdade, a gente já tem uma certa experiência até de outros mercados estrangeiros aí de perceber que é o seguinte, quando você senta na mesa, na verdade você já sentou há bastante tempo, você já foi avaliado, a sua cultura, o que você já fez, o que você deixou de fazer, como você empreendeu, que nível de empresário você é, se a sua cultura com alguns ajustes se conecta a outra e você se transforma num maior. Lamentavelmente, a gente não tem isso, essa visão do mercado, é muito imediatista. É barreira hoje para você
como gestor, começar essa negociação, porque você é o tipo de gestor que vai a campo, você vai visitar. Uhum. Eu já vi histórias suas por aí, você bate na porta, senta, vai tomar café, vamos conversar e tudo. Mas você já fez um trabalho prévio. Perfeito. Às vezes você senta e no meio da conversa você fala, não vai dar jogo, mas aí você vai terminar. Olha, eu acho que existem diferentes níveis de maturidade, tanto de negócio, de sofisticação de gestão de uma determinada clínica, assim como maturidade do ponto de vista de quanto essa clínica e esses médicos estão preparados para uma eventual aquisição, né? Então, mas o que eu tenho percebido e eu tenho sido talvez feliz com isso, talvez não seja exatamente a média, ou, né? É, eu tenho me surpreendido com o nível de maturidade desses médicos com os quais eu conversei em relação a um eventual M&A. Eles entendem relativamente bem o que é uma valuation, o que é um EBITDA, o que é eventualmente vender o controle. Então, varia, mas assim, tem sido melhor do que eu esperava. Que ótimo. Eu fico feliz por isso. Acho que o mercado passa por esse processo de maturação. Alguns vão mais rápido, outros mais difíceis e assim por diante. Mas se você veja, né, Erivelton, o que eu entendo que está acontecendo com o mercado é esse movimento de consolidação de 2 anos para cá, ele vem acontecendo de uma forma muito acelerada. E de uma forma muito acelerada e com grande exposição. Quando isso acontece, eu acho que, né, os médicos, os donos de clínica, eles vão aprendendo, se inteirando a respeito desse movimento de uma forma rápida. Então, e acaba virando não exatamente um foco, mas um ponto de atenção para eles, e todos estão olhando em maior ou menor grau, estão olhando para isso, pelo menos tentando entender. Então, É. acaba sendo natural eu ter algumas conversas que são mais maduras do que eu esperava. Voltando um pouco para a gestão interna, me parece, pelo menos com quem eu já conversei, que você é o tipo de líder interno que chama a pessoa para conversar, vamos tomar um café ali, me conta um pouco a sua história. Você é muito próximo das pessoas. As Eu me pessoas esforço gostam para isso. disso. Eu já escutei pessoas falando e te elogiando por isso e tudo. É, como é que você aproveita ou existe, quais são as políticas, não precisa entrar em detalhe, mas os talentos internos da Huntington? Aham. Você abre espaço, planeja a carreira. Como que funciona isso? Tá, perfeito. Bom, eu acho que eu posso começar dando um exemplo a respeito de carreira do ponto de vista médico. Pode ser. Então, hoje. Então, bom, número um, eh, eu acho que a Huntington, como um grupo, ela tem um olhar super especial para o médico. A gente entende que esse é um negócio que o médico é o principal pilar desse negócio. E aí a gente precisa fazer com que esse médico esteja feliz de estar conosco. Então, e a gente vem fazendo isso, talvez um dos exemplos alguns médicos que vinham fazendo parte do corpo clínico, hoje eles são sócios da Huntington. Esses médicos, além de se tornarem sócios, eles vão também assumindo algumas posições de liderança. Então, uma posição como diretor clínico, como diretor médico regional, como coordenador de unidade e assim por diante. Então, a gente tem esse cuidado de fazer com que o médico seja mais relevante no grupo a partir do momento em que, por exemplo, ele vira sócio, assim como aproveitar as características de liderança que esse médico possa ter. E aí fazendo com que eles assumam outras oportunidades também. Do ponto de vista de pessoas, a gente entende que a gente precisa, né, desde políticas de treinamento. Então, vou dar um exemplo. Agora, no primeiro semestre, a gente fez um treinamento com todo o grupo
junto ao Instituto de Educação do Einstein, então falando de gestão, era um treinamento de gestão, falando de mercado, de gestão e assim por diante. É uma forma da gente unir esse grupo, uma vez que a gente está em diferentes, né, geografias, então era importante que a gente tivesse esse grupo unido. A gente tem uma questão também de remuneração, que é um ponto importante. Então, hoje a gente tem uma política salarial bem definida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vai para embriologista. Então, para cada uma dessas unidades, então a gente tem o embriologista júnior, o pleno e o sênior. A gente sabe exatamente quantas pessoas a gente precisa e as posições que elas vão precisar estar. E dentro de cada uma dessas categorias, ela tem já definido um programa de 7 níveis de salário dentro de cada uma, que conforme a gente vai fazendo as avaliações anuais, essas pessoas vão subindo e vão recebendo esse mérito. Essa é a parte estrutural da coisa. Mas tem uma parte que eu acho que é menos estrutural e que tem um pouco a ver com cultura, que tem sido um esforço que a gente também tem feito internamente, que está relacionado a pessoas, que a gente tem discutido bastante a questão da segurança psicológica na nossa instituição. Então, tem até um livro bacana, eu nem sei se tem uma tradução em português, mas ele chama The Fearless Organization. E que quando esse livro ele começou a ser escrito, a autora ela teve a ideia baseado em casos de hospitais, ou seja, instituições de saúde, onde a questão da segurança psicológica, muitas vezes na relação entre os enfermeiras e médicos, era algo delicado. Então, hoje a gente tem bastante esse cuidado de gerar segurança psicológica em todos os níveis hierárquicos da Hunt. Então, isso é um dos exemplos do que a gente faz, mas, como eu disse no começo, a questão de pessoas é uma questão tanto do cliente quanto do colaborador que a gente é central para o que a gente acredita. The Fearless Organization, ou seja, a organização sem medo, né? A organização sem medo. Isso. E quando você tem uma organização sem medo, tem duas questões, né? Número 1, você perde a capacidade de antever problemas que podem acontecer, porque as pessoas estão com medo de dizer. Mas tem uma outra questão e você não consegue medir isso, que você também perde oportunidades de ganhos ou de melhorias que a pessoa tem medo de falar. E como você mede isso? Você não consegue medir porque isso simplesmente não aconteceu porque a pessoa teve medo de falar. E, então é algo que você precisa fazer e tem um pouco de fé nisso, né? De acreditar na filosofia. Então, fica a dica. Se você quiser ler o livro de cabeceira do CEO da Huntington, The Fearless Organization, ou Organização Sem Medo, fica a dica. Eu gosto de ler. Esse livro é excelente. Talvez não seja o meu de cabeceira, mas Dá um de cabeceira aí. Excelente. Que dica, por exemplo, um livro que te ajudou, que você leu, e que se hoje, em reprodução assistida, você olha e fala, pô, foi bom ter lido esse livro. Em reprodução assistida, talvez não vou me lembrar de um livro... Mas eu vou falar de outro assunto, vou falar de um outro ponto, vou falar agora talvez para o lado dos gestores, talvez para o lado dos médicos também. Hoje tem uma questão muito importante em relação à saúde mental. Né? Isso é importante. E eu acho que tanto administradores quanto médicos, eles vivem um momento em que a saúde mental está sendo posta à prova todos os dias. E as nossas carreiras, né? E tem coisa que a gente só ganha com a maturidade, né? É verdade. As nossas carreiras, elas não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E você precisa tá bem para encarar toda essa jornada. Então, talvez um livro que eu recomendaria é um livro que se chama Inteligência Positiva. Inteligência Positiva. Esqueci o nome do autor agora, mas depois a gente lembra. Mas é um livro sobre inteligência, sobre saúde mental, que eu acho que... Perfeito. Uma das estratégias da Huntington que a gente percebe, aí olhando para o mercado, você coloca inicialmente a marca Huntington, que começa a conviver com a marca daquela empresa que chegou para o grupo agora. Perfeito. Vamos pensar aqui, você tem Minas, Huntington Procriar, Huntington Senafert, Huntington Fertilcare.
Na verdade, essa estratégia de, assim, só fazendo um pequeno ajuste aqui. A Procriar, a gente manteve o nome, então é Huntington Procriar de fato. A Huntington de Brasília, a gente virou totalmente a marca, Virou. virou. E na Cena Ferret, a gente não virou a marca ainda. A gente deve virar, mas não viramos ainda. Lá a gente só chama Cena Ferret. Me adiantando um pouco, talvez, a gente não tem uma estratégia engessada única. A gente vai entrar, vai virar marca, isso aqui vai se chamar Huntington, acabou a história. A gente analisa caso a caso, entende a força da marca naquele mercado, quais prós e contras e assim por diante. Perfeito. Eu tenho dito com uma certa frequência que o paciente se conecta com a marca, mas se mantém conectado com o especialista, com o médico. Perfeito. No entanto, a gente percebe que, e eu já disse isso, vou dizer aqui, aceito as críticas contrárias, que talvez a Huntington seja a única marca em saúde reprodutiva hoje, pode ser que mude em breve, Uhum. que o paciente escolhe para estar naquela marca e depois continua se conectado com os especialistas que lá estão. Perfeito. E que a gente vê muito o médico explorando, perdão, a palavra não é explorando. Eu vejo muito o médico colocando o seu nome como validador para essa conexão. Perfeito. Vejo os especialistas da Huntington também trabalhando os seus nomes e é natural que seja assim. Uhum. Mas eu diria, e eu queria saber a sua opinião, se você concorda, a Huntington ainda é a marca que o paciente escolhe para estar na Huntington, não importa quem vai atendê-lo. Tá. Bom, eu vou responder da seguinte maneira. A Huntington, sem dúvida, na minha opinião, e eu entendo que eu sou suspeito para falar isso, é a marca de maior reputação no mercado. E sem dúvida nenhuma, uma parte grande dos nossos pacientes, eles vão por conta da marca Huntington. Agora, eles só vão lá por conta da marca Huntington? Não. Não. Uma parte importante dos nossos pacientes, eles vão procurando os médicos. Nominalmente, aquele médico. E, obviamente, isso varia de médico para médico. Os médicos na reprodução ou que tenham uma reputação maior, tal, eles acabam sendo mais procurados, né, em relação a Huntington, né, nesse balanço entre procura o médico ou procura a instituição. Então, varia um pouco de médico para médico, mas não tenho dúvida nenhuma que uma parte dos pacientes eles vão procurando especificamente alguns dos médicos. Isso tem algumas consequências. Consequências no sentido de como a gente reage a isso. Então, hoje, a gente tem um trabalho que ele visa o fortalecimento da marca, mas a gente também tem um trabalho que visa o fortalecimento do nome do médico. Então, e aí precisa haver um equilíbrio nisso daí, porque obviamente que a gente precisa fortalecer a marca, mas também é importante que a gente fortaleça o nome do médico, porque em grande parte dos casos é isso que nos traz os pacientes. Perfeito. E aí talvez eu queria até explorar um pouco mais isso daqui. Porque você veja, eu, né, já atuei em outras áreas da medicina. E eu acho que tem uma diferença bastante importante entre uma operação de serviços médicos cujos serviços tenham cobertura de convênio, para serviços médicos que não tenham cobertura do plano de saúde. Quando uma operação ela tem os serviços têm cobertura do plano de saúde, o foco ele acaba sendo muito mais em gerar oferta e depois ter credenciamento, obviamente, com as principais operadoras. Certo. O peso da figura do médico nessas operações ele é um pouco menor. Sem dúvida. Numa operação em que a maior parte da receita ela vem de particular e não de convênio, o peso do nome do médico é super importante, e que é o caso da reprodução humana. Perfeito. E isso impacta na nossa estratégia de crescimento, que está baseada em, dentre outras coisas, né, fazer aquisições que tenham bons médicos envolvidos nessas aquisições. Perfeito. Um ponto relevante aqui, que seria, eu queria escutar um pouco a sua opinião,
Você vem de um mundo de plano de saúde, o Care Plus. Eu queria só fazer essa provocação. Perfeito, Me perguntam, eu vou dar a minha opinião, queria ouvir a sua. perfeito. Quando os planos de saúde passariam a cobrir procedimentos de reprodução assistida? Bom, eu penso o seguinte, hoje, quando eu olho para frente, eu já dei essa resposta, eu não espero isso com menos de 5 anos, por exemplo. Não vejo isso acontecendo, por N Perfeito, razões, e como você é uma pessoa que tem essa visão, já esteve lá em companhias, eu queria escutar a sua opinião. perfeito. Bom, eu acho que eh, a opinião, seja minha, seja sua, ela sempre vai ser polêmica, Claro. porque esse é o tipo de coisa que as pessoas, né, as pessoas têm opiniões diferentes. A gente está falando um pouco de futuro, então no futuro. Isso. E Bom, mas eu entendo o seguinte: hoje o mercado de saúde suplementar ele é um mercado absolutamente pressionado. Então a gente tem grandes operadoras aí tendo resultados bastante aquém do esperado, bastante aquém do que deveria. É, e basicamente o que desequilibra ou equilibra uma empresa de saúde suplementar é sinistralidade. Na hora em que você oferta mais serviços e serviços caros sendo coberto pelo plano, você aumenta a pressão. E aí, bom, tem uma maneira de você fazer isso, você aumenta o preço do plano. Mas o consumidor final, ou a empresa, a fonte pagadora, né, ele não aguenta mais reajuste de preço. Então, na minha modesta opinião, eu não vejo isso acontecendo no curto prazo pelo próprio sistema de saúde pressionado como ele está. Existem alguns planos de saúde mais premiums que poderiam talvez suportar uma cobertura maior, mas seriam exceções. na sua opinião, o caminho é o one stop shop? Ou seja, embarcar todos os serviços possíveis na estrutura ou embarcar o máximo necessário e ter bons parceiros? Talvez varie um pouco qual que seria exatamente a definição de one-stop shop. Então, vou dizer o seguinte: alguns serviços, como é que eu posso te dizer, que são complementares, alguns deles a gente tem internalizado e eu acho que faz todo sentido que seja internalizado. Mas, obviamente, tem alguns limites. Então, por exemplo, a gente não vai fazer ginecologia em si. A gente faz reprodução humana. Mas alguns serviços, por exemplo, psicologia, nutrição, aí nesse caso eu acho que faz bastante sentido. Tá. O, a Huntington sempre não se notabilizou por buscar tecnologias e inovações que estivessem já disponíveis e foi pioneira em trazer uma série de serviços. Perfeito. Foi a pioneira em importar óvulos, Uhum. algum time-lapse me parece que foi Exato. pioneiro, Somos pioneiros né? no embrioscópio. Alguns softwares de inovação e melhoria ali do trabalho na embriologia também chegaram no Brasil por intermédio de vocês. Acho que a parte de testes genéticos também vocês fizeram A gente teve uma participação importante nisso. importante isso. Tem coisa nova para chegar, vocês estão olhando tudo. Bom, a gente realmente né, leva essa questão da tecnologia super a sério. Agora, no começo desse ano, a gente lançou a inteligência artificial própria. Não sei se Uhum. foi um projeto de 5 anos. A nossa inteligência artificial se chama Maia. Maia. É Com uma I ou com Y? com I. Com I. É, Maia. é uma inteligência artificial que trabalha acoplada ao embrioscope. Uhum. Então, é um projeto que a gente desenvolveu internamente e hoje Uhum. tem funcionado super, super bem. Então, acho que talvez esse seja um exemplo da questão tecnológica, o quanto a gente está preocupado com isso. E a gente tem, né, tanto embriologistas quanto médicos que estão o tempo inteiro atento e entendendo o que está acontecendo no mercado para que a gente traga para o Brasil, além do fato de fazer parte de um grupo internacional, onde a gente tem uma área científica, a Eugin tem uma área científica muito forte, que também acaba nos dando mais acesso a esse tipo de inovação. Aliás, esse conjunto de atividades que vocês têm ao longo do ano e
combinando isso tudo com o evento que vocês Isso, realizam, que é de isso. altíssima qualidade, gera uma certa atratividade para muitos médicos de participar dessas atividades e, eventualmente, Do até do grupo, grupo. né? Uhum. Exato. Se um médico hoje que está assistindo esse episódio aqui, lá no YouTube ou no Spotify, e ainda não está definido qual laboratório utilizar e tal, como que é o onboarding de novos médicos? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, a gente tem total interesse em ter conosco bons médicos. Tem toda a tratativa de médico para médico, então essa é uma preocupação grande que a gente tem. Eu acho que o médico externo ele precisa ter essa segurança de que do lado de lá ou do lado de cá, ele vai ter um colega que vai estar aberto e pronto e à disposição para tirar qualquer dúvida, conversar e assim por diante. Tem toda a questão do trabalho que é feito junto à embriologia, então tem todo o trabalho junto aos embriologistas, explicando o que a gente faz de diferente, explicando quais são as nossas tecnologias, explicando por que a gente tem resultados tão bons quanto que a gente tem. E a gente pensa muito também nesse médico como um cliente e que tem uma questão que é extra técnica, que tem uma questão de relacionamento, que quando o paciente chega lá, ele precisa saber o que está acontecendo com o paciente dele, ele precisa ter esse contato. Então, a nossa área de atendimento, e hoje, né, a gente tem um diretor comercial que está bastante focado nisso daí, a nossa área de atendimento, ela também entra em contato com o médico para fazer esse onboard e para gerar esse tipo de relacionamento, para fortalecer esse tipo de relacionamento. Ou seja, essa parte comercial aí, ele vai preparar e conectar a jornada do paciente, desse médico e parceiro, com a sua estrutura de laboratório aberto. Exatamente É isso, isso, exatamente isso, para não ter ruptura. para não ter ruptura. E você veja, nesse caso, num caso de médico externo, você tem duas jornadas. Você tem a jornada do paciente desse médico, mas você também tem a jornada do médico lá dentro. E você precisa cuidar das duas jornadas. Porque esse médico é teu. A gente chama de parceiro, mas na verdade ele é um cliente. Então, e como cliente, a gente precisa entender, né, fazer esse nível de excelência no atendimento desse médico. E me disseram que você é um gestor que olha muito pela experiência do paciente. Já no seu speech de conversa inicial aqui, você já falou que tem que colocar no centro da atenção. Me contaram uma história, uma pessoa que gosta muito de você, que você chegou numa clínica de vocês e que viu que as cadeiras não eram apropriadas e que não estava lá do jeito que vocês queriam. Era uma clínica que vocês trouxeram e tal, e que vocês queriam mudar. Que você falou, não, isso aqui nós vamos mudar essas cadeiras e tal, e realmente, de fato, mudou. Essa sua visão ali muito próxima, me disseram isso, que acaba por incentivar quem te observa, ou seja, o exemplo do líder. Se o líder está olhando para aquela cadeira e acha ou vê, percebe que aquela cadeira não é ideal, ou você pode dar um conforto, uma experiência melhor, quem vai atender vai tratar melhor. Perfeito. É isso. Bom, acho que a gente está. Vou trazer dois pontos aqui. O primeiro é que a gente está falando de cultura, né? Uhum. E a cultura não é algo que você vai lá, manda um e-mail ou tem um call com o grupo todo e fala, ó, a partir de agora é assim. Cultura é um negócio que leva anos para ser implantado. Tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo e esse exemplo ele precisa vir de todas as áreas, mas especialmente da liderança. Se a liderança não dá esse exemplo, essa cultura não vai pegar. E pode fazer o esforço que for, contratar quem quiser, não vai pegar. A liderança precisa estar ali. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um outro ponto que eu acho que faz todo sentido, que é a questão do paciente ao centro de tudo que a gente faz. A experiência do paciente, assim por diante, que de alguma forma tem muita gente falando disso, né? Uhum. Mas é importante que a gente tenha um entendimento muito claro. Por exemplo, obviamente que lá a gente investe em marketing digital, se esforça nisso, investe em Google, Meta, tem as métricas e assim por diante, tem uma jornada do paciente bem montada, tá tudo certo.
Mas de nada vai adiantar se o principal cliente, que não é aquele que vai vir do Instagram, se aquele paciente que está lá dentro, se a gente não der para ele uma experiência espetacular, começa daí. O principal ativo comercial, ele está lá dentro da clínica. Então, a gente pensa muito a gente precisa ter novos pacientes, precisa ter marketing digital, blá, 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 captação, a gente precisa. Mas, mais importante do que isso, é a gente gerar uma experiência que seja tão boa que, número um, esse paciente seja o nosso maior promotor. Esse paciente é que vai trazer novos pacientes, novos clientes ou pacientes para a gente. Então, esse talvez seja um dos maiores focos. E aí, diante disso, por exemplo, a gente está terminando agora, termina no mês que vem, um projeto de consultoria, que eu considero talvez uma das melhores consultorias nessa área de experiência do paciente. A gente está concluindo isso em uma das nossas unidades. E a ideia é, implantamos, vamos fazer o rollout disso daí tudo para as demais unidades. Esse é um exemplo do quanto a gente se preocupa com isso. A gente se preocupa internamente, a gente tem grupos de discussão de como a gente melhora a experiência do paciente, mas a gente também está trazendo ajuda externa. Vou te dar um outro exemplo. Eu faço reuniões semanais com a nossa rede de enfermagem. Um assunto que todas as semanas, sem faltar uma, a gente discute como que está a experiência do paciente, nesse caso, em relação à enfermagem. É um pouco disso que a gente está falando nesse caso. Ô, Fábio, quais são, para você, os principais indicadores, nem precisa, se você não quiser colocar a sua vivência, mas de uma maneira geral, você imagina que esse episódio pode estar sendo assistido por clínicas pequenas, médias, grandes, pessoas que estão estudando, embriologistas, enfermeiras, tem de todo tipo de pessoa aqui. Quais são os principais indicadores que você acredita que não podem ser negligenciados numa clínica de reprodução assistida? Tá. Bom, eu vou falar dos... Se quiser, pode usar os seus. Assim... E seria muita pretensão da minha parte te pedir quais são os seus indicadores, mas se você quiser, fica à vontade. Tá, eu vou falar dos indicadores em si. Eu acho que aí a gente precisaria dividir isso em indicadores técnicos, e aí, obviamente, que a gente tem... Comerciais. Perfeito. Vamos nos comerciais. Perfeito. Então, vou dizer o que a gente mede, tá? Obviamente, quando eu falo de experiência do paciente, a gente precisa medir NPS. NPS. Perfeito. Só que, e aí, bom, já que a gente está falando isso e eventualmente, né, indo nessa linha do que você está falando, eu penso bastante no seguinte. A gente olha os promotores, obviamente, né? Mas os promotores, ele te deu 9 ou 10. Então, tá tudo bem ali. O detrator, muitas vezes, aconteceu alguma coisa que desandou. Então, ele está meio bravo. Obviamente, a gente liga para 100% dos detratores, corrige a situação e aprende com aquilo. E tenta melhorar. Mas, onde que me parece que está o segredo? Onde que você tira os maiores insights? Aquele cara que deu 8, aquela mulher que te deu 8. É ali que você pergunta para ela, por que você não me deu 10? O que faltou para eu ter 10? Então, ali tem um aprendizado gigantesco. Então, a gente entende que, tem coisas boas aí. Era para falar de indicadores, mas eu tô... Não, o NPS é um indicador importantíssimo. Aliás, vamos fazer só uma correção. Seguinte, correção não, um esclarecimento. Net Promoter Score, ou NPS. Né? Então, digita aí no Google, dá uma olhadinha, vê o que é. Na verdade, ao final da prestação do serviço, você vai perguntar se você indicaria aquele serviço para o seu melhor amigo ou melhor amiga, sendo que se essa nota for atribuída para próximo de 10, é que ele indica muito. Então, ele é promotor. Isso. Abaixo de 5... 6, né? Ele é detrator, ele não indica. Porém, o neutro fica ali... 7, 8. Exato. E outro dia, conversando com um especialista disso, que até vai ao ar em breve, ele disse o seguinte: NPS é detalhe. Quem te dá 9, 8 ou 7
Ele só não te dá 10 por um pequeno, muitas vezes, detalhe. E aquele que te dá menos é a mesma coisa. Ele consumiu tudo, mas algo não deixou ele ir para frente. Quando você fala o neutro, me chama a atenção. É o neutro que vai te contar onde você está pecando que você vai. Porque, mais uma vez, o detrator aconteceu alguma coisa muito errada. Pelo menos na nossa operação, teve algum erro, teve alguma coisa que deu errado, teve algum desentendimento. Então, mas o neutro é onde a gente ouve coisas boas. Esse é um exercício interessante que a gente está fazendo. O outro exercício que a gente está fazendo. NPS. Então, lá, um indicador NPS, o outro. Mas eu queria só abordar um pouco mais sobre a Tá. questão da experiência do paciente, que eu acho que, né, vale a pena. Quando a gente está falando de NPS, a gente está falando de algo quant. Você pega os números lá e faz uma conta. É número. Mas tem algo também que vale bastante a pena e que a gente tem, né? É de fazer entrevistas em profundidade, que seria uma pesquisa de marketing qualitativa, com alguns desses pacientes. E aí a conversa de 1h30, que esse paciente vai contando ponto a ponto da experiência dele. É absolutamente enriquecedor. Quem faz, né, as coordenadoras de unidade, elas fazem isso daí, elas voltam falando, é impressionante o quanto de coisa que eu aprendi hoje. Então, NPS e, né, ainda que uma pesquisa qualitativa não seja um indicador, é algo que eu acho que funciona super bem. Tá. É fato que é fato que nem todas as clínicas fazem NPS. É fato. Talvez sim. as médias, grandes e alguma pequena com um pouco mais de dose de gestão. Mas, de alguma forma, tem ali um formulário, enfim. Perfeito. Então, não dá para ficar sem esse feedback de pesquisa. Sem dúvida. Tá. Mais um indicador, por exemplo, índice de conversão. Isso. Então, vamos lá. Perfeito. Mas eu vou dar um passo antes ainda do índice de conversão. É o número de primeiras consultas. Boa. Então, a gente vai medindo índice de primeira consulta. Quando a gente mede índice de primeira consulta, a gente tem um objetivo, obviamente, mensurar qual é a nossa efetividade em atração de novos pacientes. E aí a gente vai medindo, a gente orça isso. Então, a gente tem um orçamento mês a mês do ano inteiro, quanto a gente está esperando de novas consultas a cada mês. E a gente vai medindo, obviamente, contra o orçamento e contra o ano anterior. E, além disso, a gente entende que esse é um negócio importante porque ele começa a te dar previsibilidade do que vai acontecer nos próximos meses. E não no mês seguinte. Até porque tem, né, um lead time. Isso. 3 meses, pelo menos. Exato. Então, a gente olha aquilo e fala, ó, dado que está acontecendo isso, a gente vai ter um resultado, sei lá, mais positivo ou negativo daqui 3 meses, ou 2 a 3 meses. E toma as devidas ações. Então, talvez dos outros pontos desse indicador, da importância desse indicador, é que não adianta chegar naquele determinado mês e falar, pô, o mês foi ruim. A gente olha isso antes e vai entendendo antes o que vai acontecer e vai tomando essas medidas antes. Então, esse é um outro indicador. O terceiro é taxa de conversão, obviamente. Mas como que a gente olha a taxa de conversão? A gente faz isso de uma forma açafrada. O que eu quero dizer com isso? Quando eu olho um determinado mês, eu tenho o número de pacientes que entraram e o número de pacientes que decidiram fazer o tratamento. Mas você veja, não são os mesmos pacientes. Outros. São outros. Então, a gente acompanha a safra. Então, a gente pega aqueles CPFs do primeiro trimestre de 2023 e vai acompanhando esses pacientes e vendo como é que ele converteu. E aí, a gente vai fazendo esses recortes, e obviamente você pode fazer todo tipo de recorte, e vai comparando ano contra ano, vai comparando entre unidades e vai comparando também a velocidade de conversão. Então, esse é mais um indicador que a gente usa, mas usa de uma forma açafrada. Não, e é correto. Aliás, se você está pensando em fazer índice de conversão, faça quanto mais individualizado possível. O nome foi dado aqui que eu não sabia, safrado, ou seja, por safra, por lote. Enfim, perfeito. Porque aí você também vai encontrar o seguinte, você disse, a velocidade. Qual o tempo médio
em dias de um paciente que entra, faz a consulta de primeira vez e converte em ciclo lá na frente. Perfeito. É isso. Perfeito, é isso. É. Aqui eu gravei com o Rodrigo Favarini, ele falou muito de indicador, ele tem esse indicador, ele contou um case, como ele baixou mais de 50% do tempo, estava em 180 dias, ele baixou, hoje ele estava trabalhando com 90 e acho que 96 dias, quando a gente viu esse case, e como ele fez isso. É exatamente isso que você está falando. Bom, é isso. E, Conceitualmente falando, é isso. perfeito, exato. E aí, o dado é a taxa de conversão, mas qual que é a ação? Boa. A ação é, o que a gente fez? A gente olhou como que era a régua comercial, ou vamos dizer, a jornada comercial desse paciente. Uhum. Então, ele esteve na nossa clínica, recebeu a previsão financeira, né, médica e financeira do tratamento dele. O que acontece depois? Ele vai, muitas vezes, tomar decisão, vai conversar em casa, vai pensar e assim por diante. Em quanto tempo a gente espera para ele retornar? Ou em qual momento que a gente vai entrar em contato de fato? E se isso não for bem estabelecido, se não tiver um desenho de processo e uma implantação bem feita de processo, esse paciente ele acaba se perdendo. Sem dúvida. E é impressionante o quanto se perde E perde muito. tipo, tá perdido. E aí, você fez um esforço gigantesco, por exemplo, de marketing, colocou dinheiro e não sei o que lá, e trouxe o paciente sentou, conheceu a clínica, conheceu o médico, foi tudo perfeito. E depois você abandona o paciente. É. Então, o que a gente fez é redesenhamos, olhamos a régua comercial ponto a ponto, redesenhamos essa régua, criamos os indicadores para cada ponto, para cada ponto dessa regra, e implantamos e acompanhamos. Mas além disso, tem um outro aspecto que precisa andar junto com os processos, que é a infraestrutura tecnológica. Junto disso, a gente tem um CRM, um Omnichannel CRM, integrado com o prontuário médico, integrado com o RP. Algumas coisas a gente está em integração, outras coisas a gente já integrou. E aí, quando você faz isso, você consegue controlar essa jornada e ter indicadores de uma maneira muito mais automática, muito menos humano dependente. Que é aí que, né, moram todos os erros, as falhas e assim por diante. Então, essa é uma estratégia que a gente implantou uma parte, está implantando, mas a gente dedica muita energia nisso. Perfeito. Bom, se o CEO da Huntington dedica muita energia nisso, faz um cálculo mental se você está colocando energia suficiente nesses pontos. Aliás, Fábio, as pessoas que querem se conectar com você se conectam no LinkedIn. Sim. Bom, LinkedIn, às vezes a gente recebe bastante contato e às Sim. vezes, né? Então, depois eu deixo meu e-mail aqui e estou absolutamente à disposição para falar com quem quiser. Eu gosto disso. Eu gosto de conversar com as pessoas do mercado, entender o que está acontecendo. Então, para mim vai ser um prazer. Perfeito. Então, se você quiser conectar com o Fábio, vai lá no LinkedIn, digita lá Fábio UI e manda uma mensagem para ele, se conecta com ele, segue, vê as publicações, vê o que ele está fazendo, o que ele lê. Acho que esse é o primeiro caminho, né? E eu vou deixar meu e-mail aqui depois, né, Tá. no seu. E dependendo do que seja, fale aí, mande um direct Opa, lá e tá isso. tudo bem. O Fábio é Perfeito. sempre uma pessoa muito acessível. Se você estiver em algum momento, fala com ele lá na Huntington, você vai ser recebido. Claro que depende de agenda, tudo é um executivo que tem muita coisa para ver, mas é sempre muito acessível, posso te adiantar isso. Fábio, estamos terminando aqui esse bate-papo. Perfeito. Tem algum tema que você gostaria de ter falado e eu não perguntei? Ou a gente cobriu quase tudo daquilo que a gente se propôs? Eu acho que a gente cobriu quase tudo. Talvez para fechar, né, a nossa conversa aqui, eu pensaria bastante, né, e aí considerando que a gente está falando para um público de médicos, embriologistas, gestores da reprodução humana, talvez seja repetitivo, mas
trazer o paciente, capturar o paciente, seja em redes sociais, seja em mídia out of home, o que quer que seja, é super importante. Mas se a gente não tiver essa capacidade de ter uma experiência perfeita, e essa experiência perfeita, ela passa pela parte médica, ela passa pela parte técnica, ela passa pela parte de tecnologia, de infraestrutura física. Se a gente não for capaz de oferecer isso, a gente está jogando dinheiro fora com essa captação do paciente. E mais, e aí é um pouco, sei lá, do que a gente acredita e da nossa estratégia, no momento em que você consegue oferecer esse tipo de nível de serviço, você começa a se preocupar menos com o preço. Mais uma vez, talvez seja um chavão, mas a gente precisa oferecer valor e não disputar preço. Eu acho que talvez seja um pouco do que a gente acredita. Muito bom. Talvez eu defina esse episódio como um CEO em busca da experiência perfeita em saúde reprodutiva. Vou pensar. Vamos ver, diretor, se a gente chega nesse nível aí. Bom, muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Espetacular o bate-papo. Você que ficou até agora ou está passando aqui e pegando essa última parte, deixa aqui os seus comentários se você gostou. Manda copia esse link, manda para alguém que você acha que faça sentido. Aproveito para agradecer aqui a Spectrum, que tem nos apoiado, a Amigotech e a Criovita, sempre nos apoiando. Vou deixar aqui embaixo, vou marcar, se você quiser saber um pouco mais, fique à vontade. Um grande abraço a todos, até a próxima. Obrigado.